Shalom, tudo bem? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por este dia, nos alegramos nele. O Senhor é maravilhoso, poderoso e grande. Ele quer falar conosco nesta noite. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Te louvamos, ó Deus, pelos teus feitos e pelas tuas maravilhas. Te agradecemos porque fomos alcançados pela revelação da tua palavra. Fomos salvos por Jesus Cristo. O preço que foi pago na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado. E aqui, ó Pai, está o fruto deste penoso trabalho que é a tua igreja. Eu te louvo, ó Deus, porque podemos ver os teus feitos, as tuas maravilhas em toda a terra. Seja engrandecido e exaltado o teu nome, hoje para todos sempre, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos, depois de alguns dias distante do corpo, mas conectados no espírito, porque não conseguimos desconectar da igreja, nem da nossa cidade no espírito. Assim como o apóstolo Paulo, muitas vezes ele não estava presente no corpo, mas no espírito ele estava em cada lugar, em cada igreja, orando, intercedendo. E nesses dias que estivemos fora, pudemos orar, interceder pela igreja e ver o que Deus está fazendo na nossa nação. Quando a gente consegue ver na perspectiva do olhar de Deus. Nos dias do profeta Isaías, eram dias também complicados em que ele viveu. E quando ele recebeu a visitação de Deus, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E na visão e na perspectiva de Isaías, tudo estava contaminado, tudo estava destruído. Mas na visão e na perspectiva dos serafins, toda a terra estava cheia da glória de Deus. E eles declaravam uns aos outros ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia, toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu estava ali falando com a apóstola Marisa. Em menos de 60 dias, Deus permitiu que eu estivesse em 3 convenções. Uma em Jerusalém, falando sobre reforma. Uma outra na Coreia, falando a respeito do tema crescimento. E agora na última conferência, a reforma apostólica. E em cada conferência desta, eu pude ouvir e ver o que Deus tem feito nas nações da terra. É possível que desde as pessoas mais simples, as pessoas mais bem informadas, não tenha nenhuma pessoa quase na cidade ou na nação que não esteja ouvindo dos rumores dos acontecimentos nos últimos dias. Quando Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, e ele tem aquele encontro com aqueles 2 do caminho de Emaús, e eles conversando entre si, e eles olham para Jesus, e Jesus, eles dizem assim: tu és o único peregrino que não sabe dos acontecimentos, do que aconteceu em Jerusalém nesses dias. Jesus, parece que é irônico, e diz: o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? E eles estavam falando a respeito do que tinha acontecido, da esperança que eles tinham no Messias. De repente o Messias foi crucificado, estava lá como que sepultado, mas Jesus já estava bem vivo, ressuscitado, falando com eles. Pois eu tenho boas notícias. Na perspectiva do homem, parece que a terra está sendo assolada. Quando nós vemos a ação dos grupos terroristas, com seus projetos de malignidade, parece até que eles se tornaram maior do que o plano e o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você, o plano e o propósito de Deus para este tempo é muito maior do que qualquer plano do inferno. Nós estávamos lá, e eu estava vendo e conversando com algumas pessoas,
nós tínhamos apóstolos de mais de 70 nações. Nações que você jamais poderia imaginar que estaríamos juntos. Nepal, Nigéria, tem alguns nomes de nações na África que eu não sei nem falar o nome. Quênia, Uganda, Gana, não me engana, mas é Gana. E tantas outras nações. Neste ano em Jerusalém, a maior caravana que vimos em Jerusalém neste ano na festa dos tabernáculos, era uma caravana, um grupo da China. O que Deus está realizando na China é algo extraordinário e maravilhoso. Agora, na Coreia, mais de 800 nigerianos, quase 200 de Gana. Agora, nos Estados Unidos, apóstolos do mundo todo, mais de 70 nações, todos os continentes. Deus está se movendo na terra. Deus está se movendo no Brasil. Nós não veremos um avivamento, nós já temos vivido, Marcelo, um avivamento. E eu vou falar nesta noite sobre ponto cego. É que algumas pessoas não conseguem ver numa perspectiva. As nações têm olhado para o Brasil e têm percebido o que Deus tem feito na nação, e muitos na nação não percebem o que Deus está fazendo. Mas Deus está se movendo de uma forma poderosa, maravilhosa, e você é fruto do mover de Deus, da ação de Deus. Você foi alcançado pelo mover de Deus, que trouxe salvação sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família. É o mover de Deus sobre o Brasil. Quem tem olhos para ver, que veja. O mover de Deus não traz só barulho, sons. O mover de Deus traz nele arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados. O mover de Deus traz quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados, mas traz também salvação, consigo salvação. Foi assim nos dias de Pentecostes. Quando a palavra era pregada, as pessoas se quebrantavam, viam arrependimento, faziam as suas confissões, eram salvos. Num dia, 3.000 almas. Eu sei que o avivamento, ele traz uma explosão, mas a gente já tem vivido. Eu estava conversando agora com um jovem, falando a respeito da visão celular no modelo dos 12, que tem 15 anos praticamente de entendimento, e onde fomos ampliados. É um fenômeno mundial, porque nós não somos uma denominação, nós somos uma visão. Ontem eu estava em São Paulo, ministrei de manhã para pastores e à noite para uma multidão de pessoas que em 4, 5 anos eram nada, e hoje já é uma multidão. É impressionante o que Deus está fazendo, levantando líderes em várias partes do Brasil e do mundo, para saquear o inferno e povoar os céus. A proposta do Islã, dentro da sua opressão de malignidade, de se estabelecer o califado e dominar o mundo, está falido. Está falido. Eu ouvi publicar outro dia num grupo de apóstolos. Tem grupo que não dá mais nem para seguir, porque as pessoas começam a republicar o que vê, o que ouve, o que acham. E uma profecia do inferno dizendo assim que em 50 anos todo o Brasil será muçulmano. Isso é mentira. O Islã toma conta. Queridos, eu sou do tempo em que nós éramos apenas 1% de evangélicos no Brasil. Imagina o nível de discriminação que nós sofremos quando nós éramos crianças. Era uma opressão do inferno ser crente naqueles dias. Hoje é legal, hoje é maravilhoso, é chique. É jogador de futebol. Agora eu vi o animal lá, como é que é aquele jogador chamado Animal? O Edmundo. O Edmundo postular ele com a Bíblia. Agora aquele jogador de futebol que foi para a seleção número 9, lá 35 anos do Santos, como que é o nome dele? Ricardo Oliveira, pastor. Fred, não, o Kruger, o do Fluminense, se converteu. Mas eu sou do tempo em que a gente era 1%.
2%. Imagina viver no meio de uma sociedade. Ali era discriminação mesmo. Mas o decreto profético que está sobre o Brasil não é este, que em 50 anos o Brasil se torna um Islã. A verdade, a profecia é que em 2025, 2030, nós, evangélicos, nascidos de novo, cristãos, porque existem duas categorias de cristãos: cristãos que nasceram de novo e cristãos que não nasceram de novo. Essa é a diferença. E se não nascer de novo, não tem luz, não tem entendimento, é só religião. Mas eu creio que em 2030, se nós trabalharmos bem, cheios do Espírito Santo, nós teremos a maioria. Se depender de mim, eu estou com 54 e eu vou pôr força agora eu vou acelerar. Fala, apóstolo, e daí? Como que está aguentando? As pessoas olham para mim, apóstolo, você está cansado? Está cansado? Pode ser que o meu rosto esteja cansado, mas o meu espírito está zero. Quando eu cheguei na porta assim, minha irmã olhou para mim e falou, meu apóstolo, o que aconteceu com você, minha irmã? Ainda bem que era ela, né? Todo amassado. Eu posso estar assim com o rostinho cansado, mas o meu espírito está pegando fogo. E é o que importa. Então, não tem o que temer. O que precisa é que sejamos cheios do Espírito Santo. Basta ser cheio do Espírito Santo para enfrentar essa onda de malignidade que vem assolando o mundo e perturbando muita gente. Eu digo para você, não tem o que temer. Não tem por que ficar assombrado. Jesus, ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Acabou. Eu vos fiz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alguém diz assim, esse povo prega um evangelho triunfalista. Meu irmão, dê o título que quiser, mas eu não tenho um evangelho de morte, de destruição, um evangelho de caverna. A Bíblia diz que Ele sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Está escrito no versículo, eu creio nele. Não está escrito? Ele sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Mas eu vou para a mensagem. Eu vou ler o texto, porque senão ele vai começar a pregar quando? Agora. Efésios capítulo 1. Essas boas novas para você então. Não se turbe o teu coração, não te atemorize. Deus está no controle da aeronave. Amém? Deus está no controle, no comando. Todas as coisas estão acontecendo no tempo dele. No tempo dele. Deus já me deu o tema para o congresso do ano que vem, que é inspiração. Agora todos os nossos congressos, conferências de março, que vai acontecer na segundo final de semana de março, que é o congresso CCG, o tema é inspiração, mas em um subtema, que é a glória da segunda casa. É o quê? Maior do que a primeira casa, o da primeira casa. Tem gente aí que tem gente assim, como eu gostaria de ter vivido nos dias apostólicos da igreja primitiva. Vai ser fichinha. Se a glória da segunda casa vai ser maior, aquele tempo foi maravilhoso, mas o tempo maravilhoso está chegando. Mais que maravilhoso. Você está vivendo na oportunidade. Imagina um negócio desse. Naqueles dias, eles não tinham rádio, não tinha televisão, não tinha avião, não tinha nada. Em 60 dias, olha onde eu estive. Eu estive em Jerusalém, estive na Coreia, estive nos Estados Unidos. Em 60 dias. Em 60 dias, aonde eles iam? Então a glória da segunda casa vai inundar de tal maneira, meu irmão, vai ser pior. Você viu essa catástrofe que aconteceu lá em Mariana? Aquela enxurrada lá? Aquela foi desgraça. Mas a glória de Deus vai encher a cidade. A glória de Deus vai encher a terra. Na verdade, faça a confissão e a declaração dos serafins. Não faça outra confissão. Toda a terra está cheia do Islã. Tá não! Toda a terra está cheia do que? Da glória de Deus. Você pode crer nisso? Diga, eu creio. É assim que tem que ser. Se você ficar reproduzindo o que o mundo está falando, o que vai acontecer? O que o mundo está falando. Mas o mundo vai ter que reproduzir o que nós falamos.
Se você ligar no canal de televisão, ver as revistas, fala do Boko Haram, fala do ISIS, de outras coisas mais, mas não fala da igreja, o que Deus está fazendo na Nigéria, o que Deus está fazendo no Quênia, o que Deus está fazendo em Gana, o que Deus está fazendo na Coreia, o que Deus está fazendo na China, o que Deus está fazendo em toda a América do Sul e América Latina e no Brasil. A mídia não fala. Então, pastor, fale o que Deus está fazendo. Pare de falar o que o inferno está fazendo. Líder de célula, agora comece a estatar. Coloque lá, é Twitter mesmo, a glória de Deus enchendo a cidade. É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. A tua célula cheia da glória de Deus. E o que vai acontecer? Tudo vai estar cheio da glória de Deus. Agora se você ficar aí, está tudo dominado, está tudo dominado. Vai estar dominado na tua vida, na minha não vai estar não. Vai estar segundo a sua confissão. Você vai viver na perspectiva do teu olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Dá uma olhadinha para isso aqui. Não seja pego de surpresa pelo seu ponto cego. É isso mesmo, né? Diga ponto cego. Não é pelo nó cego, é ponto cego. Então eu vou ler o texto. Efésios 1 diz assim: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Diga conhecimento. Aí diz o Espírito de sabedoria e de revelação. Diga sabedoria. Diga revelação. 18 ele diz: e oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que enche tudo e em todos. Diga amém. Diga para o teu irmão: não dorme não, hein? O apóstolo vai estar olhando para você, hein? Não vacila não. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Tudo bem, Marco? Deus que te abençoe. Veio de tão longe. Ali temos um casal de Cascavel, mas não é a cobra não, é o Marco e a esposa. Deus que abençoe vocês. São bem-vindos, viu? Diga ponto cego. Eu não sei se você que dirige o seu carro aí já se deparou numa situação assim, que você não enxerga quem está do lado e faz uma curva e fecha alguém. Já aconteceu isso com você? Isso se chama o quê? Ponto cego. É possível que todos aqueles que dirigem um carro tenham se deparado com ponto cego. Olha no retrovisor, não vê nada, mas faz a curva e de repente tem alguém do lado. Todos nós que dirigimos já nos deparamos com ponto cego. Quem está do lado muitas vezes está vendo o que o motorista não está vendo. Quem está do lado se apavora e algumas vezes grita: você é cego. Não, não sou cego, é que eu apenas não vi isso. Então o ponto cego é na sua jornada, na sua caminhada, alguma coisa que você não vê, alguma coisa que você não compreende. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Existem 3 tipos de homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por que ele não compreende? Porque ele não nasceu de novo, ele caminha na dimensão dos órgãos do sentido. São 5. Ele se dirige pelos órgãos do sentido. A sua visão é a visão natural, a sua audição é a audição natural. Os seus sentimentos partem das informações que ele recebe. Então ele é movido e guiado pelos seus sentimentos. Isso é o homem natural. Ele não tem discernimento e visão espiritual. Agora,
O homem espiritual é aquele que nasceu de novo. O ponto de partida para você ver, enxergar, compreender as coisas do Espírito passa pelo novo nascimento. É impossível quem não nasceu de novo ver, entender, compreender as coisas do Espírito. Quem não nasceu de novo, ao ler as Escrituras lhes parece loucura. Lê e não compreende. Eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, não compreendo nada. Eu emaranhado de letras, de palavras, que não me leva a lugar nenhum. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Quando Nicodemos era um mestre em Israel. Ele não era uma pessoa qualquer, comum. Ele era um líder espiritual, religioso. Ele viveu nos dias de Jesus. Ele era mestre dentro do conceito da religiosidade judaica. E ele veio ter com Jesus numa noite. E ele diz assim: mestre, ninguém pode fazer os sinais miraculosos que você tem feito se não vir de Deus, ter vindo de Deus. Então ele está reconhecendo, dizendo: olha, eu sei que você veio de Deus, é impossível curar os cegos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Ninguém pode fazer essas obras se não for alguém enviado por Deus. Jesus olha para ele e diz assim: olha, preste atenção aqui, eu vou te falar uma verdade. E diz assim para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Olha o que ele está dizendo. Se você não nascer de novo, você não pode ver. O que Jesus está falando? Você não pode compreender. Você não tem luz, o entendimento não foi aberto. Nicodemos fica um pouco perturbado. Ele diz: mas vem cá, eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe. Eu já sou uma pessoa de idade. Aí Jesus vai mais profundo. Ele vai falar: eu vou te dizer a segunda verdade. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro, quando você nasce de novo, você se descortina o reino, a abertura do entendimento. Mas é o princípio, é o início, é o começo. E você vai prosseguir na sua jornada. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Imagina isso, você vivendo a plenitude do entendimento da revelação. Eu não conheço ninguém que tenha vivido isso, a não ser Jesus. Até os apóstolos, na sua jornada, na sua caminhada, eles foram gradativamente sendo acrescentados na percepção e no entendimento espiritual. Quando o apóstolo Paulo entra no cenário, depois da conversão, ele começou a falar de coisas que para Pedro eram coisas difíceis até de entender. Imagina isso, Pedro não entendia, não compreendia muitas vezes o que o apóstolo Paulo falava. Então o ponto de partida é nascer de novo, para ter os olhos espirituais abertos, começar uma jornada de entendimento, de revelação, para que as cadeias do inferno que oprimem você sejam quebradas na sua vida. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem espiritual, ele tem os seus olhos abertos. Mas na Bíblia não para aí no entendimento, fala do homem carnal. Essa categoria de homem carnal é o homem que já nasceu de novo, tem um entendimento em algumas perspectivas bíblicas, já entendeu, já compreendeu, mas o entendimento ainda é limitado, e ele vive muitas vezes debaixo da influência e da regência da carne, tomado ora pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, tomado ora, mesmo sendo espiritual, por um sentimento de vingança, a falta do perdão. Tudo isso são marcas na vida de alguém que nasceu de novo, mas se move ainda na dimensão da carne. Se você não perdoa, há uma marca em você que identifica você como um homem carnal. Se você é tomado pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, são sinais e evidências que você se move ainda pelos seus sentimentos, de um homem natural e também de um homem carnal. Deus quer nos levar a uma dimensão poderosa, os nossos olhos do entendimento sendo iluminados. Esta é a oração chave do apóstolo Paulo para esta igreja que estava em Éfeso. Eles tinham o conhecimento já, que era a informação.
E ele ora: Pai, no conhecimento lhes dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Ilumina os olhos do entendimento. Para quê? Ele vai falar o propósito, para que eles entendam o propósito da chamada, para que eles compreendam a esperança que eles têm nos santos. E fala mais: qual a suprema grandeza do seu poder, que se manifestou pelo Espírito Santo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Ó, o que está à disposição da igreja, isso só vai ser possível pelo entendimento espiritual, tendo os olhos do Espírito iluminados. E esta é a minha oração e o meu clamor pela sua vida e também pela minha vida nesses dias. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quando nós olhamos para a Bíblia no Velho Testamento, nós encontramos alguns personagens interessantes, que eles eram visitados pelo Espírito de Deus. Porque nenhum personagem no Velho Testamento, quer seja reis, profetas, sacerdotes, tinha neles a morada do Espírito Santo. Somente na Nova Aliança isso foi possível. Mas no Velho Testamento, alguns privilegiados, como os profetas, reis e sacerdotes, tinham a visitação do Espírito Santo. Então, nessa visitação do Espírito Santo, eles ouviam e eles viam coisas que as pessoas comuns e naturais não viam e nem ouviam. Não é que você vai começar ouvindo vozes, tem que identificar essas vozes, não é isso não. O homem espiritual vai estar conectado e vai poder perceber a voz do Espírito, que vai dar a ele a direção. Um dos personagens é Elias, um profeta incomum. Ele começa a ouvir, era um tempo de seca, já não chovia há mais de 3 anos. 3 anos e 6 meses sem chover. A escassez tomando conta. De repente ele vai para o Monte Carmelo, ele começa a orar, e ele diz assim: eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Ó. Ele ouvia o que as pessoas comuns não ouviam. Ele tinha um discípulo. Ele chama o seu discípulo e diz: olha, vai para a banda do mar, dá uma olhada, vê se tem alguma nuvem. O moço ia, voltava, não tem nada. Mas ele dizia: eu já estou ouvindo, eu estou escutando o ruído de uma abundante chuva. E o moço vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai 7. Na 7ª vez ele volta e ele diz: olha, Elias, tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. Elias já estava vendo, já estava ouvindo o ruído da abundante chuva. Isso é tremendo. Mas mesmo sendo o profeta que era, que ouvia nessa dimensão, ele vai passar por um momento da vida de opressão, de perseguição, que as coisas vão se ofuscar aos seus olhos, e ele vai perder a visão espiritual. Quando a Jezabel se levanta contra ele, diz: olha, eu quero a cabeça deste profeta. Elias, ele sai, ele caminha, ele entra onde? Numa caverna. E quando ele entra na caverna, lugar de profeta não é em caverna. Saia da caverna urgentemente. É decisão. Deus está falando para você: saia da caverna, não permaneça na caverna. Estou vivendo meu período de depressão, estou vivendo meu período. Meu irmão, chegou a hora, sai da depressão. Lá naquela caverna, ele já não via mais nada. Ele foi tomado por um sentimento que agora só era ele, ninguém mais existia. Ele chega a questionar Deus. Ele diz para Deus assim: olha, não sobrou ninguém, todos se curvaram diante de Baal. Deus diz para ele: que conversa é essa? Por isso que eu estou dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus está fazendo, veja o que Deus está fazendo, perceba o que Deus está fazendo. Elias na caverna, a percepção espiritual dele se perde. Muitas vezes no meio da guerra, no meio da luta, nós entramos num ponto cego e não enxergamos saída. Muitas vezes está diante dos nossos olhos, nós não estamos vendo. Aconteceu com Agar. Quando ela sai para o deserto, ela deixa o filho debaixo de um arbusto, e ela sai, não havia água, a água havia acabado. E a criança começa a chorar, Deus ouve o choro da criança,
E Deus disse para ela: levanta os teus olhos. Ela estava diante de um poço e não enxergava o poço. Estava diante da bênção, não estava vendo a bênção. Que os teus olhos sejam abertos. Você que está em Cristo Jesus, você está diante da fonte poderosa de vida, da fonte poderosa da alegria, da fonte poderosa de paz. Por que viver perturbado? Por que viver debaixo da opressão? Por que viver debaixo da angústia? Por que viver debaixo do cetro do jugo de Satanás? Escravizado pelo pecado, influenciado pela carne. Chegou a hora da sua libertação. Deus está nos chamando e o nosso entendimento vai ser ampliado, e as cadeias que nos prendem serão quebradas, e nós seremos colocados em liberdade. Deus disse para Elias: Elias, não tem só você não, tem 7.000, diga 7.000. Ele achava que era só ele. Só eu jejuo, só eu que oro. Não é só você não, meu irmão. Tem milhares e milhares de pessoas nesta nação. Algumas pessoas olham para os outros e se baseiam em si mesmo. Olha para o outro e ele reflete a alma dele e acha que o outro está igual a ele. Não está não. Stop. Está não. O profeta entrou na caverna. A visão espiritual dele fechou. Já não ouvia mais. Deus diz: sai da caverna. Sai da caverna. Tem 7.000 que não se curvou diante de Baal. O ponto cego nos limita, nos impede de sermos, de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Dá um cutucão no teu irmão, fala: meu irmão, vai lá, recebe aí a luz, o entendimento, a revelação. Deus quer levar você a essa dimensão, pelo entendimento espiritual, se desconectando desta regência da malignidade que prende a tua alma, que te detém, que te deixa refém, cativo da influência e da regência de Satanás. Você vai viver os melhores dias de libertação, de liberdade em Cristo Jesus. Quem vai viver oprimido é o diabo e não você. Lugar de crente não é debaixo de opressão. Deus nos tirou do Egito com propósito, para entrarmos na terra prometida. Tem gente aprisionada com a alma no Egito, não está transicionado, então vive debaixo dessa opressão. Mas a luz do entendimento vai desconectar você desse teu passado, que te deixa refém, cativo, e vai conectar você a essa fonte poderosa de alegria, de paz, a verdadeira vida em Cristo Jesus. Pedro, ele decidiu caminhar com Jesus, foi chamado por Jesus. Dentre os 12, ele se coloca como um dos primeiros. Jesus não o tem por especial, mas ele tem Jesus por especial, então ele decide caminhar mais perto de Jesus. Quanto mais perto do seu líder, que tem entendimento e revelação, você caminhar, mais revelação e entendimento você vai ter. Pedro, Tiago e João, eles caminhavam bem próximos a Jesus. Jesus não tinha nenhum ponto cego. Jesus com eles no barquinho, eles só viam na perspectiva natural, o vento, as ondas. Mas Jesus já via na perspectiva espiritual, está fazendo o que? Repousando. Quem tem o entendimento espiritual aberto, mesmo diante das tempestades, repousa, descansa. Agora o crente carnal vai viver perturbado. Não vale a pena caminhar nessa dimensão de obscuridade. Mas eu sei que o ponto cego, que é aquela falta do entendimento, a gente não aperta o botãozinho, agora vou ter entendimento. Agora não tem como você passar pelas portas da igreja, comprar uma pílulazinha do entendimento. Não! Quem traz o entendimento e a revelação é o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Não tem. Deus usa pessoas que já tiveram o entendimento aberto para nos ajudar, para que sejamos ampliados. Pedro, ele caminha com Jesus, é discipulado por Jesus, instruído pelo mestre, passa por todo o processo da crucificação, depois da ressurreição, recebe as instruções de Jesus para permanecer em Jerusalém, para ser cheio do Espírito Santo, para desenvolver esta chamada tão extraordinária, que era a chamada apostólica. Pedro vai ministrar a primeira palavra, cheio do Espírito Santo. 3.000 almas vão ser salvas.
Depois, na porta do templo, ele vai curar o paralítico. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, quando era projetada sobre os enfermos, curava os enfermos. Olha a dimensão que este homem andava. Faltava flutuar, levitar. Mas ele tinha um ponto cego. Ele não enxergava tudo. A compreensão dele ainda era limitada. Até o capítulo 10 de Atos. Pedro caminhou com Jesus, foi discipulado por Jesus, batizado no Espírito Santo, orava em línguas, pregava, curava enfermos, expulsava demônios. Mas até o capítulo 10 de Atos, ele não entende que gentil tinha direito à salvação. Tem algumas criancinhas, menininhos ainda, que acham que entende tudo, sabe tudo. Olha, quem tem ponto cego questiona até Deus. Então quando você vê alguém questionando alguém, pode ter certeza que na vida dele tem um ponto cego. Ele pensa que vê, que enxerga mais, que enxerga além. Às vezes não enxerga nada. Sabe o que Pedro falou para Deus? Falou para Deus, Deus falando com ele. Deus falou, mata e come. Ele falou, nunca, jamais eu fiz isso e não vou fazer. Nunca coloquei na minha boca coisa comum ou imunda. Então, Deus estava descortinando. Deus falando, Pedro, eu quero ampliar a tua visão. Você já fez muita coisa, mas ainda falta alguma coisa. Não pense porque você é o apóstolo coluna da igreja, você já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Cita aí, quem você quiser citar. Martinho Lutero, o reformador da igreja, em 1517, o entendimento espiritual que ele teve, algo extraordinário, maravilhoso, incomum, entendendo a respeito da graça, a salvação pela fé, quebrando a força da religião que era tradição, vedada no entendimento, e ele vai ser ampliado. Mas mesmo Martinho Lutero não sabia tudo, não via tudo, tinha ponto cego. Para ele, os judeus eram porcos, imundos. Era a visão e a perspectiva e a confissão dele. Sentença de morte. Não aceitava os judeus. Não teve entendimento, revelação em relação à descendência de Abraão. Mas isso não implica em salvação. Ele não tinha um entendimento pleno. Nós vamos criticá-lo agora, porque ele fez uma das maiores reformas. Reforma não é inventar moda. Reforma não é criar coisa. Eu estava dizendo aqui, tem gente que tem ponto cego, vai em Israel. Se não for no muro e tocar no muro, não foi em Jerusalém, foi em Israel. Tem gente que vai em Israel, se não for pôr um papelzinho lá na parede do muro, está em pecado. Não estou dizendo que você não possa pôr, quer pôr, põe. Mas ir em Israel e tocar no muro, não tocar no muro, qual o sentido? Tem gente que diz assim, lá no muro é a maior presença de Deus na face da terra. Sabe onde é a maior presença de Deus na face da terra? Dentro do teu quarto, quando você fecha a tua porta e você ora em secreto, lá sim é a maior presença de Deus. É ponto cego. É ponto cego, meu irmão. Tem gente equivocada. Não estou dizendo que você não deve ir a Israel. Eu vou a Israel, amo Israel, mas não vem com essa história. Se você não for lá, tem gente que olha, tem gente se for em Jerusalém e toda noite não for no muro, tem que ir no muro toda noite, 20 dias indo no muro. Tem vezes que eu nem vou no muro, fico dentro do meu quarto orando. E aí, qual o problema? Apóstolo, não é pecado, não é pecado não. É entendimento espiritual. Eu posso ir lá e vou, oro, já entrei no muro várias vezes. Meu irmão, eu vi um negócio lá esquisito. O cara barbudão assim, ele arrancou, fez a barba no muro assim. Estou falando sério, não estou brincando não. Tirou toda aqui a barba, o bigode, tudo ele arrancou no muro. Religioso. Pedro, ele dizia que gentil não tinha salvação. Até o capítulo 10. Deus é tão lindo, porque Deus não vai falar com o cabeção uma vez só.
Deus fala uma vez, Pedro, não como. Deus fala 2 vezes, Deus fala 3 vezes. Deus é assim. Então quem tem ponto cego, questiona tudo. Eu quero dizer para você o que eu creio, e você não é obrigado a crer no que eu creio. Está combinado? Não, obrigado. Mas de mesmo assim a gente pode caminhar junto. Se você quiser também. Se não quiser, eu vou fazer o quê? Ué, você acha que eu vou ter que crer, entender? Conforme você crê, você entende? Não, eu tenho que formatar. Eu estou lá para mudar esse negócio. Não está não. Não está não. O dia que Deus quiser, Ele me leva. Acabou. Levanta outro. É o tempo dele. Se for amanhã, eu estou pronto. Mas eu vou caminhar no entendimento, na luz que Deus me deu. Vou ser questionado, vou ser questionado. Vão falar de mim no Facebook? Vão falar. No Instagram? Vão falar. Mas vai arrancar pedaço de mim? Nenhum. Vou dormir tranquilito. Preste atenção. Todo mundo que tem ponto cego faz os seus questionamentos. Eu fico admirado de José. Fiquei pensando em José. José é noivo, está comprometido. É o compromisso. Não dava uns apertão lá em Maria, não dava uns amassos não. Estava só comprometido. Ele tinha um compromisso de Maria de casamento com Maria. Maria era muito jovem. De repente, Maria aparece grávida. Meu irmão, hoje já cria um certo desconforto. Mas imagina aquele tempo. Quando eu era criança, quando alguém aparecia grávida, que não era casado, é um negócio esquisito. Hoje não tem já. Ninguém sente mais, não é? Imagina naqueles 2000 anos atrás, numa aldeia, uma menina aparece grávida. Sabe o que o homem justo fez? Ele era justo. Ele falou: não tenho como difamar essa menina. Vou sair de fininho. Vou embora. Deus falou: epa, não vai não. Não vai não, estou nesse negócio. Olha José, meu irmão, José. Tem gente que nem trocou a fralda, ô Rinaldo. Questiona tudo. Leu o Zé Ruela. Ele viu uma linha teológica e questiona tudo. Presta atenção, eu creio, e tem muita gente que não crê, que a cura divina é para hoje. Eu creio na Bíblia. Mas tem muita gente que não crê. Tem círculos evangélicos que não acreditam que a cura divina é para hoje. Eu creio que os 5 ministérios são para os nossos dias, mas tem muita gente boa que não crê. Tem igreja que não crê e não acredita nem que exista um ministério pastoral. Não crê. Mas isso não implica em salvação, meu irmãozinho. Acreditando nessas coisas ou não. O que implica na salvação é você crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e você o confessa como Senhor da sua vida. Ponto final. Aí acabou. Ei, eu estou brincando de igreja. Prosperidade. E eu não creio, não tem problema, meu irmão. Não crê, qual o problema? Não precisa crer. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não precisa crer. Como eu creio. Eu creio que Deus nos abençoa e nos faz prosperar. Eu creio. Como eu poderia imaginar? E nasci em Douradina. Um pontinho no mapa. Criado num sítio. Deus me levar para as nações. Quem faz um negócio desse? Só Deus. E olha, se fosse perguntar se eu queria ir, eu não queria não. O ano passado eu recebi um convite VIP para ir para Gana. Iam me pegar no aeroporto, o motorista ele levar para o hotel VIP, lugar VIP. Eu não tinha agenda. Custo zero para mim. Um lugar especial na conferência. Agora, eu creio. Vai questionar o que eu creio.
sai de fininho, faz igual José, não difama não. Por isso que Paulo é o seguinte: a igreja em Éfeso até então caminhava de mãos dadas com ele. Eles caminhavam na luz de Paulo, eles não tinham luz, eles tinham a luz do entendimento da salvação, mas a compreensão deles era limitada. Eles não compreendiam o propósito da chamada, a vocação e a esperança nos santos. Eles não compreendiam ainda a suprema grandeza do poder de Deus disponível à igreja. É maior do que todo o arsenal atômico do mundo. Por isso que a igreja pode parar, meu irmão, as obras das trevas numa cidade. Pode, mas não para por quê? Porque não teve o entendimento aberto, vive no ponto cego, em discussões teológicas que não levam a nada. A nada. Sabe por que você ora é tomado por medo, ansiedade, preocupação e o pavor do inferno? Porque ainda se inclina para as obras da carne. É um homem espiritual, nasceu de novo, mas se tornou um homem carnal. Então ainda tem muitos pontos cegos. E não enxerga, não compreende o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Quando você compreender, entender o plano da redenção, que tem a proposta de levar você para o céu, mas também tem a proposta da sua vida aqui na terra, aí você vai viver essa proposta extraordinária, onde esse medinho, essa angustiazinha que te perturba de manhã, de tarde, de noite. Você estava vendo um filme, aquela Miles Morrow, é isso mesmo? Aquela loira, aquela artista americana, é isso mesmo, né? Marilyn Monroe, esse mesmo. Meu inglês é assim, Maris Monroe, não é Marisa, não é Morris. Olha só, famosa, tomava remédio para dormir e tomava remédio para acordar. Famosa. E aí? Você não vai precisar viver tomando remédio para dormir, remédio para acordar. Uma pílulazinha da alegria. Outro dia, já caiu, acabou o efeito da pílula. Não! Seja cheio do Espírito Santo. Tenha o entendimento aberto, a revelação. Se abra para a revelação. Vamos encerrando. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, tinha um profeta chamado Eliseu. Eliseu, ele via e ouvia coisas que as pessoas comuns não viam nem ouviam. Eliseu tinha um moço. Ele estava numa cidade chamada Dotã, e havia uma guerra entre a Síria e Israel. O rei da Síria fazia o seu planejamento estratégico para surpreender o rei de Israel. Ele montava as emboscadas. E o que ele traçava de plano na sua mente e dentro do seu quarto de dormir, o que ele traçava de planos, Deus descortinava aos olhos do profeta. Tudo. E o profeta chegava para o rei de Israel e dizia: olha, o rei da Síria montou a estratégia para surpreender vocês em tal lugar, não passe por lá. E ele se desviava. O rei da Síria montava a estratégia para surpreender lá. O profeta dizia, eles iam para o outro lado. O rei da Síria ficou perturbado, falou: não é possível, nós temos um delator. Alguém está entregando o meu plano. Quando eu compartilho o plano, alguém vai e passa um WhatsApp. E alguém disse para ele: ô rei, é o seguinte, não é isso não, ninguém delata não, mas lá tem um profeta, tem um homem de Deus, ele é conectado ao Espírito de Deus, e o que você fala, o que você planeja, o Deus de Israel revela a ele. Ele falou: o quê? Aonde ele está? Em Dotã. Vamos prendê-lo. Cercaram a cidade, todo o exército. Quando o dia amanhece, o moço do profeta caminhava ao lado do profeta, mas não tinha a visão espiritual que o profeta tinha. Quando ele abre a porta e vê, meu irmão, toda a cidade cercada, ele volta: ai meu Senhor! Medo. Quem não vê no mundo do espírito e não tem discernimento espiritual, vive com medo, vive na tormenta.
Ele diz: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos perecer. Sabe o que Eliseu faz? Uma oração: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Ele não disse assim: agora vai lá e abre a porta novamente e vê. Quando ele disse: abre os olhos desse moço, eles estavam onde? Dentro da casa, com parede e tudo. Aí o moço passou a parede. E o que ele viu? Ele viu que tinha um exército, o exército de Deus, entre eles e o exército do rei da Síria. Ó, se você conseguir compreender as coisas do Espírito, você vai entender que Deus tem provisão para você até o último dia da sua vida aqui nesta terra. Estava vendo a Rebeca aqui ministrando louvor, pensando lá na Rafaela, falando: Deus, como que Deus é tão extraordinário e maravilhoso. Ele faz além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. A minha oração é para que você rompa com essas cadeias de carnalidade, se conecte ao reino do Espírito, tenha os seus olhos iluminados, para que você jamais seja dominado por esse monstro chamado medo, ansiedade, angústia, opressão do inferno. Deus tem provisão para você, provisão plena, provisão completa. O homem carnal, ele não deixa de fazer juízo em tudo. Quando você vai falar com o homem carnal e mostrar a perspectiva de luz, ele vai sempre argumentar com você para provar o contrário. Sempre. A Bíblia fala que com alguns a gente deve até tentar mostrar, mas chega um momento que você fala: chega, basta, não vai mais, não tem mais jeito. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala para a gente poder buscar alguns indecisos, alguns com os joelhos ainda trêmulos e vacilantes, mas chega um ponto que não tem mais como fazer. A minha oração é que sejamos alargados no entendimento espiritual. Até aqui esta igreja caminhava debaixo da luz do entendimento da revelação de Paulo. Paulo falou: está chegando a hora, não tem como mais vocês caminharem simplesmente debaixo do meu entendimento, é meu, agora isso tem que chegar para vocês, então eu vou orar por vocês. E ele ora: ilumina os olhos do entendimento, para que eles não vivam mais debaixo dessas angústias, dessas preocupações, debaixo dessas regências de malignidade, de opressão. Existe um lugar em Deus em que você pode viver paz, provisão plena, provisão completa. Existe um lugar em Deus. Preste atenção, vamos encerrar. Havia uma mulher com fluxo de sangue, e a Bíblia diz que esta mulher padeceu anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos com fluxo de sangue. Ela busca a cura em tudo quanto é médico, ela se dispõe dos bens e ela não encontra resposta. Mas um dia ela decidiu escrever uma nova história por uma confissão. A sua confissão vai mudar a sua história. E ela dizia assim: olha, se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada. Basta que eu toque nele. Mas entre ela e Jesus tinha alguns impedimentos. Primeiro, ela era mulher, entrar no meio de uma multidão de homens já não podia. Segundo, o estado que ela estava, a lei de Moisés não permitia. Mas ela começa a fazer a confissão, repetir a confissão, e ela vai confessando: eu vou tocar, eu vou ser curado, eu vou tocar, eu vou ser curado. Ela começa a escrever uma nova história pela confissão. Jesus não impôs as mãos sobre ela, Jesus nem soprou sobre ela. Quando ela tocou em Jesus, saiu virtude, e imediatamente ela foi curada. Você pode, a partir de hoje, escrever uma nova história. A história do teu passado está prendendo você, conectando você ao passado, e você fica repetindo essa história do passado. Deus quer te conectar a um futuro glorioso, maravilhoso, escrevendo uma nova história através da sua confissão. Hoje é o dia para que você seja envolvido pela glória do Senhor. Se coloque em pé. Toma-me
Rendida estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és olhos fechados. Falamos a respeito do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. Hoje, você que entrou neste lugar como homem natural, você pode sair daqui como um homem espiritual. E você que entrou neste lugar como homem carnal, você pode também sair daqui como um homem espiritual. O que é o homem natural? Aquele que não nasceu de novo. E você diz: então, apóstolo, o que eu devo fazer? Simplesmente confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Por uma confissão você recebe a salvação. Mas isso implica em crer com o coração. Escute o que eu estou dizendo para você. Preste atenção por um segundo. Se você crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como o Senhor da sua vida, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ó, quão simples é. Tudo que depende é de uma decisão por uma confissão. Tudo que depende é de uma entrega por uma decisão. Você decidindo: a partir de hoje eu pertenço a Jesus Cristo. Você não pertence ao Exu, você não pertence a Buda, você pertence a Jesus Cristo pela declaração que você faz. Eu quero dar a oportunidade para você fazer essa declaração, declarando: Jesus é o Senhor da minha vida, nenhum outro. Tem alguém que queira fazer essa confissão? Levante a mão assim bem alto. Amém. Deus que te abençoe. Tem mais alguém? Deus que abençoe, Deus que abençoe, Deus que abençoe. Pode levantar a mão mesmo. É uma decisão, meu irmão. Tem que se expor. Então, ore comigo e diga assim: nesta noite eu declaro com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo, vai, meu irmão, declara aí, que Jesus Cristo
morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. Diga: eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga amém. Nenhum outro a partir de agora é o Senhor sobre a sua vida, a não ser Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. A segunda oração, para que as regências da carnalidade sejam quebradas em você, as obras da carne, a influência do medo, da ansiedade, da angústia, da preocupação. Eu vou orar por você. Coloque as mãos sobre os seus olhos. Pai, nós nos expomos diante de Ti, nós nos expomos diante da Tua palavra. Agora, no nome de Jesus, eu oro para que os olhos do entendimento da igreja sejam iluminados, a visão seja ampliada. Deus, que as escamas dos olhos caiam, que a conexão espiritual seja estabelecida e que o Teu nome seja engrandecido e exaltado através da Tua igreja. Pai, que neste dia a Tua igreja em Campo Grande, não só os que estão neste lugar, os que nos ouvem pela internet, Deus, todos que estão conectados, sejam cheios do entendimento e da revelação. Ó Deus, todos que estão aliançados conosco, sejam ampliados o entendimento, que possam compreender o propósito, a vocação e o poder do Senhor que foi derramado sobre nós como igreja. Eu te abençoo para compreender o mundo do Espírito, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Olha só, você que levantou a mão, levante a mão mais uma vez, faça assim. Você que levantou a mão pela primeira vez, fez a sua oração, eu quero dar um presente para vocês. Vocês vão sair daí e vão vir aqui para esse lado de cá. Tem uma equipe que vai receber vocês e vai dar um CD para vocês de uma mensagem. E vocês serão instruídos nesta mensagem para que vocês sejam conectados à luz do entendimento e à revelação. Então todos vocês que levantaram as mãos, e mesmo, não levantei a mão, mas quero ir lá receber meu presente, venha para cá. Esses de verdinho aqui vão receber vocês. Podem vir para cá enquanto a Rebeca ministra. Você que levantou a mão, venha receber aqui o seu presente, o seu CD. Vai lá. Pode vir. Venha. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Quantos foram abençoados? Diga obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nunca mais você vai andar nesta obscuridade. A luz está dentro de você e vai crescer, 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 crescer até ser dia perfeito. Amém, queridos? Agora nós vamos dar a oportunidade para que você possa semear, plantar sementes no reino. A sua semente, ela atrai uma colheita abundante da parte do Todo-Poderoso. O teu dízimo é um instrumento e um canal para que pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero dar esta oportunidade para você. Mas antes, olhe aqui para mim um pouquinho. Eu vou orar pelas suas finanças. Curve a sua cabeça. Pai, agora consagramos diante do teu altar os dízimos e as ofertas. Vamos plantar sementes no reino. Vamos entregar-lhes uma parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Deus, que as janelas do céu se abram, como é a promessa de Malaquias, e a bênção abundante se manifeste no meio da igreja. Eu chamo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu chamo a bênção do Senhor sobre a tua família, sobre a tua casa.
Eu chamo a bênção do Senhor sobre o empreendimento das tuas mãos, sobre a obra do teu trabalho. Eu te abençoo no nome de Jesus. Diga amém. Você vai tomar o seu envelope e você vai ter a oportunidade de vir ao altar para ministrar a sua oferta ao Senhor. Enquanto ministramos o louvor. Tantas vezes não consigo perceber tua mão, teu cuidado em meu viver, é sem merecer. Eu sei que as bênçãos me alcançam, quero reconhecer. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias, escolherei cantar aleluia, aleluia. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias, escolherei cantar aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Temos um testemunho, meu pastor Messias, alguém que foi curado dos rins. Quem que é essa pessoa? Tá aí? Vem aqui. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Recebeu a cura, recebeu o milagre. Você também pode receber a sua cura, você pode receber o seu milagre. O Deus que nós servimos, Ele faz milagres. Glória a Deus. Que bênção, Deus que te abençoe. Como que é o seu nome? Meu nome é Elisângela. Faz uma semana que eu tô bem ruim, tomando remédio, com muita febre. Tomo remédio, não passa dor, não passa nada. Cheguei aqui bem ruim, doendo aqui. Aí o pastor falou para eu profetizar, para eu orar. Eu orei, profetizei.
acabei caindo. E agora eu não sinto mais nenhuma dor. Glória a Deus. Te abençoe, querido. Te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Te abençoe. Glória a Deus. Chegue de pé. Ele vive. E você pode crer no amanhã. Diga: o meu Jesus vive. Ele não está morto. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta cura, por este milagre. Eu sei, ó Deus, aonde há honra, há milagres. E esta igreja, ó Deus, aprendeu a honrar, ser grata, reconhecer. Eu te agradeço, ó Deus, pela igreja evangélica, pela obra tão maravilhosa, extraordinária que o Senhor tem feito. Não é a glória para o homem, a glória para o Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor já tem feito grandes coisas, mas sabemos que já podemos ouvir este ruído da chuva abundante. Temos desfrutado de algo tão maravilhoso, mas é grandioso que o Senhor está por fazer. Que esses dias, ó Pai, que antecedem a passagem do ano, como temos profetizado, dias de milagres, foram gerados, ó Pai, por semanas de oração, de intercessão, palavras ministradas. E eu sei que esses são dias para vivermos estes milagres. Que os teus filhos a cada dia possam reconhecer os feitos, ó Deus, confiados no Senhor. Nós cremos em Ti e cremos no amanhã, pela Tua presença em nós. Deus que te abençoe. Porque